Diga aí, meus irmãos, tudo bem com vocês? Sejam mais uma vez bem-vindos aqui ao canal Arsênicos, né? E mais uma vez aqui estamos para uma reflexão. Antes de entrar no assunto, eu quero, de coração, desejar que os senhores tenham aí, independente do dia ou momento que vão assistir, que tenham um restante de dia abençoado ou um início de dia, de semana, de mês, que seja, tá certo? Que a graça do nosso Pai seja aí sobre a vida de cada um de vocês. Hoje, gostaria de falar sobre a Páscoa, tanto sobre o que ela significa, quanto sobre o que ela não significa, né? Enfim, vamos lá. Engraçado que enquanto eu vou falando aqui, vem alguns pensamentos e interferências, mas é interessante, né? Não vou fazer edição para isso não, vamos deixar o negócio orgânico. Meus queridos, vamos começar pelo que ela não significa, ao meu ver, tá? Alguns anos atrás, eu entrei em contato, né? Eu passei a assistir alguns vídeos, né, de um camarada chamado Rubens, no qual ele trouxe algumas informações históricas, coisas que não eram bem não eram informações assim muito difundidas. E entre elas, algumas coisas, né, como as datas comemorativas, sobre o que se comemora, mesmo no calendário cristão. E caiu essa questão, por exemplo, da Páscoa, né? E aí é mostrado que, na verdade, embora a celebração, que a gente entenda seja uma celebração cristã, né, mas parece aí que tem interferência de alguns outros, de algumas outras crenças, de adoração de outros deuses e tudo mais. Eu acredito que isso possa até acontecer, de fato, em relação a datas, enfim, misturar coisas bíblicas corretas com paganismo, né? Que a gente entende que não seja justamente a verdade. Só que tem uma questão que eu considero muito salutar, que é a seguinte: nós estamos presos, né, ao tempo, e nós geralmente fazemos parte de uma sociedade. E por fazer parte de uma sociedade, acabamos por receber influências, né, em termos de informação, em termos do que as pessoas falam e tal. E eu acho que falar sobre a Páscoa, falar sobre o significado da Páscoa, relembrar nessa época, eu acho que é muito salutar, né? E penso eu que com a sabedoria que Deus deu pra gente, a gente pode simplesmente afastar aquilo que não seja bíblico, né? E se aproximar justamente daquilo que seja bíblico. Eu acho que não precisamos ter uma data certa ou errada para orar, mesmo porque não existe data para isso, nem horário, ou para estar em contato com Deus ou fazer as coisas que Ele nos falou para fazer. E uma delas é falar sobre Ele, né? Então eu acho que, para mim, pelo menos, esse é um ponto pacífico, tá certo? Se os senhores pensam aí diferente, eu estou aberto, né? A gente poder eventualmente conversar sobre. Eu acho que uma outra questão que não faz parte da Páscoa, que pelo menos não deveria fazer parte da Páscoa, é a questão do consumismo, né? Ovos de Páscoa, ou sei lá, eventos que possam se criar, e coelhos e etc. São coisas que distraem a gente, são coisas que acabam tirando a gente do foco. Tipo o Papai Noel na época do Natal, né? Mas enfim, eu acho que esse tipo de explicação é até dispensada, né? A gente está falando de uma coisa que é de graça. E esse de graça é até interessante, né? Porque
não é só a questão de ser de graça, de não ter valor material incluído, como fazer parte da graça de Deus. Então, quem quiser comer chocolate que coma, mas talvez seja interessante não atrelar necessariamente a esse período, né? E é isso, meus nobres. Agora vamos falar sobre o que é a Páscoa, pelo menos aquilo que eu entendo que seja Páscoa, né? Eu entendo que os eventos que a Bíblia chama, né, da questão é da Páscoa mesmo que a Bíblia chama. Eu tô dando uma olhada aqui, tô mais ou menos pescando aqui. A palavra Páscoa ela é mencionada na Bíblia. Os eventos que rodeiam esse evento da Páscoa mas é um dos eventos mais importantes para a vida cristã, que é justamente a morte que nos trouxe a vida. Um evento difícil, doloroso, que nos traz justamente a paz, né? O nascimento de Jesus é algo realmente muito marcante, né? Que dividiu inclusive a história. Só que a sua morte, eu entendo que ela tenha sido mais importante do que o próprio nascimento, porque é através da morte dele que podemos ter a remissão dos nossos pecados, né? Ele se fez sacrifício para que não precisássemos mais fazer sacrifícios para nos aproximar de Deus. Então, é triste, né? A sensação para quem estava lá de ver o seu mestre sendo torturado, sendo açoitado, chicoteado, deve ter sido realmente muito desagradável. Quando a gente vê alguém na rua sofrendo alguma agressão já é algo ruim, né? Imagine o seu mestre, o Deus feito homem, passando por isso. Mas foi necessário. E eu sou grato, né? Ele é Deus, ele se fez homem, ele sofreu por nós. E é isso, né? Ressuscitou, obviamente, pois ele é Deus. Então, é bom a gente ter em mente o significado. O que é que significa isso, né? É um significado muito profundo, é um significado que traz lógica, é um significado que dá início, inclusive, ao Novo Testamento, né? Uma nova relação que temos, inclusive, com Deus. Eu gostaria de ler a passagem do livro de Mateus, capítulo 26, né? Entre o 17 a 30, talvez um versículo a mais ou a menos. E, enfim, eu acho que isso pode trazer um pouco mais de elucidação aqui para nossa reflexão. E, no primeiro dia da festa de Pães Asmos, chegaram os discípulos junto de Jesus, dizendo: Onde queres que preparemos a comida da Páscoa? E ele disse: Ide à cidade de um certo homem e dizei-lhe: O mestre diz: O meu tempo está próximo. Em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. E os discípulos fizeram como Jesus ordenara e prepararam a Páscoa. E, chegada a tarde, assentou-se à mesa com os 12. E, enquanto eles comiam, disse: Em verdade vos digo que um de vós me há de trair. E eles, entristecendo-se muito, começaram um por um a dizer-lhe: Porventura sou eu, Senhor? E ele respondendo, disse: O que mete comigo a mão no prato, esse me há de trair. Em verdade o Filho do Homem vai, como acerca dele está escrito. Mas ai daquele homem por quem o Filho do Homem é traído. Bom seria para esse homem se não houvera nascido. E respondendo Judas, o que traía, disse: Porventura sou eu, Rabi? Ele disse: Tu o disseste.
Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando-o, partiu e o deu aos discípulos e disse: Tomai, comei, isto é o meu corpo. E tomando o cálice e dando graças, deu-lhe, dizendo: Bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. E digo-vos que, desde agora, não beberei deste fruto da vide até aquele dia em que eu beba de novo convosco no reino do meu Pai. E, tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Os eventos que se sucedem depois daqui é a questão da entrega, né? Judas ele entrega Jesus para ser torturado, e daí da tortura vem a crucificação, depois vem a ressurreição, e aí tem aquele evento lá do livro de Atos, e enfim. E é isso, meus amigos. Eu gostaria que os senhores refletissem sobre essa questão. Gostaria que os senhores estejam abertos, né, a aceitar esse sacrifício. Um sacrifício que foi feito há tanto tempo, mas que ainda é válido. E é muito interessante que muitas pessoas simplesmente têm uma dificuldade muito grande em simplesmente aceitar. Então é só isso. Quer dizer, eu não tenho que fazer sacrifício, eu não tenho que pagar pelos meus pecados. Não, é a graça. É a graça, e é de graça. Sabe? É só isso, é aceitar. Quer andar do lado de Deus? Quer receber mais de Deus no seu coração? É só falar eu quero. Sabe? É simples. Eu gostaria de orar com os senhores, né, para a gente poder fechar nossa reflexão de hoje, tá? E, enfim, desde já eu desejo, né, que a presença do doce Espírito Santo possa estar na vida de cada um dos senhores, tá certo? Vamos lá. Pai, muito obrigado por mais esse momento aqui. Muito obrigado pelos nossos irmãos que estão reunidos online, cada um em um canto aí do Brasil, ou talvez até fora. E é interessante que mesmo que estejamos tão distantes, podemos estar de uma certa forma unidos, né? Temos essa crença que o Senhor nos une através do teu amor. Muito obrigado por isso, muito obrigado por essa possibilidade. Somos igreja, de uma certa forma. E, enquanto igreja, eu gostaria de te pedir por mim e te pedir pelos meus irmãos que estão aqui comigo e também os que não estão. Sê conosco, Pai. Muito obrigado porque aqui estamos, vivos, respirando, né? De uma certa forma celebrando mais uma vez a vida, né? Com todo respeito, a morte pela qual nosso Senhor Jesus Cristo passou, que nos trouxe vida. E isso é vida, isso é graça. Muito obrigado por ela. Muito obrigado porque temos acesso. Muito obrigado porque todo o mundo pode simplesmente falar sim. E todo mundo pode ter acesso, e todo mundo pode ir para o céu, e todo mundo pode viver o céu aqui na terra. Te pedimos, Pai, que em nome de Jesus, que a nossa trajetória ao lado do Senhor não seja como foi a minha trajetória por muitos anos, com medo do Senhor, simplesmente querendo ir para o céu e condenando as pessoas. Não. Que os nossos irmãos, eles tenham vida em abundância, que eles possam simplesmente fazer aquilo que devem fazer, que eles possam viver ao lado do Senhor, que eles possam entender o motivo, né, pelo qual nós devemos andar ao lado do Senhor,
que é amor. Não é barganha, não é negócios, não é medo do inferno, Não, é amor, é amor. Muito obrigado por essa consciência. Te pedimos perdão pelos nossos erros e te pedimos consciência pelos nossos erros. Não por simplesmente pedir perdão e continuar pedindo perdão, mas para que saibamos também, né, para que entendamos que os erros, eles podem não só nos afastar do Senhor, mas também nos levar para uma vida que não seja muito interessante. Né? Muito obrigado. Nos abençoa, Senhor. Se tiver algum nobre aqui, algum nobre Senhor aqui que está comigo, que tem alguma dificuldade em perdoar, né? Alguém que lhe fez mal, o pai, a mãe, amigo, irmão, colega de trabalho, líder, desconhecido, mendigo, não importa. Nos ensina a perdoar. O perdão é muito importante. O perdão, ele tem muito mais a ver conosco e com o Senhor do que com o agressor. Né? É uma libertação de coisas ruins que estão dentro da gente. E que a gente simplesmente perdoe a todo mundo a todo momento. Isso também faz parte, né, de caminhar com o Senhor. E eu te peço isso com todo respeito, né, porque eu sei que tem pessoas que passaram por situações bem complicadas. Eu não estou aqui para julgar, para dizer que é fácil ou que é difícil. Eu estou aqui pela tua graça para dizer que é o melhor a se fazer. Só produz bem. Muito obrigado. Mais uma vez, muito obrigado por esse momento. Continua conosco para sempre. Em nome de Jesus. Amém. É isso, senhores. Muito obrigado por mais esse momento. Fiquem com Deus, tá bom? E até a próxima.